Finalmente a gente conseguiu chegar bem próximo do recinto das araras azuis que serão soltas, porque esses animais eles estão em processo de isolamento, eles precisam ficar bem isolados, então ninguém entra aqui, só a equipe mesmo do projeto para colocar o alimento, e esse recinto ele é bem amplo. E hoje a gente vai participar, a gente vai poder acompanhar, que é o manejo de captura todos esses animais para coletar sangue para estudos genéticos. Eles vão colocar uma moeda de identificação que de longe com binóculo eles conseguem saber quem que é quem, e alguns animais vão receber uma mochila de GPS para que eles consigam monitorar. Tudo pronto, amanhã é o grande dia da soltura. A gente também acompanhou o pessoal treinando o monitoramento, que é muito importante. Então quando abrir as portas e os animais saírem, a equipe vai estar toda preparada para monitorar, tudo pronto para amanhã ser a grande soltura e finalmente os animais poderem voltar para a natureza. Hoje a gente vai fazer uma triagem das aves, fazer uma marcação permanente. As aves vão receber uma medalha e uma delas vai receber um GPS para a gente poder monitorar essas aves depois que elas voam do recinto, quando a gente abre a janela. A coleta de sangue que a gente faz é para a gente fazer estudo de genética populacional em longo prazo. Super preocupada. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Abrir a janela do recinto para fazer essa soltura branda é um desafio muito grande para a gente. É uma das etapas do projeto, não é o final, né? É o começo de um longo monitoramento agora, onde a gente tem que fazer um esforço muito grande para rastrear as aves, buscar muito trabalho de campo. E meio agora as aves estão por si só. E aí dá esse medinho, né? Aquela coisa que a gente já não pode mais dar tanta assistência para elas, né? Elas estão aí no mundo e vão ter que se virar. Manejo finalizado, as aves acabaram de ser soltas no outro recinto do lado de lá. O manejo ocorreu muito bem, todas as 9 araras foram marcadas, receberam a medalha, foi coletado o sangue, correu muito bem, parabéns equipe. Os animais pós-manejo estão super bem, a equipe está ali monitorando, os animais estão lá em cima, estão com comportamento super bem, estão voando, ou seja, 100%. Tudo ótimo, o manejo correu super bem. Muito gostoso. Bom, agora a gente está indo buscar licuri para dar para as araras. Estou aqui com o pessoal da equipe do projeto Arara Azul de Lear. A gente vai ter a honra de participar de mais uma soltura realizada pelo projeto. E olha só esse aqui. Esse já está bem mais maduro, né? Já está bem mais maduro, e aí a arara costuma comer tanto essa casquinha aqui de fora, né, que é adocicada, quanto tirar a amêndoa de dentro, que está madura já. Esse é o ponto que eles gostam de coletar para levar para as araras. Aqui, ó, é a amêndoa, vocês podem ver aqui, é o coquinho, a amêndoa, né? E aí, ararão? Tô tentando, mas eu não tenho o bico da arara. Não, e elas quebram. Não vai. Gameleira, Campo Formoso, Bahia. Estamos aqui na comemoração de soltura das araras, a riqueza do Brasil, exemplo para o mundo. Parabéns para todos que estão fazendo esse trabalho. A gente fica muito feliz de participar, viu? Muito bom! Chegou o grande dia. Hoje vai ter a soltura de mais 9 araras azuis de Lear. Elas vão poder
viver tranquilos aqui na Caatinga. Esse projeto é um marco para a conservação dessa espécie. Hoje vai ser um grande dia também para a comunidade, porque eles vão vir aqui, pessoal do Cercadinho, Gameleira. O recinto fica dentro dessa mata, então a população não vai poder passar dessa fita para não atrapalhar a soltura. Eles vão ficar lá, ó, a equipe está montando várias lunetas para que a comunidade consiga observar a soltura das araras, mas sem atrapalhar o comportamento natural da espécie. Vai ser uma grande festa, tanto para as araras quanto para os moradores daqui, para poder ver de perto essa soltura. Acompanha aí. Rapaz, é emocionante, um bocado de gente, né, vem aqui, fica todo mundo espera ela sair para ir para a liberdade. Uma nova vida para elas, né? Nunca tiveram essa liberdade de voar desse jeito. Aí vão se juntar com as outras. Vou abrir a janela aqui do recinto para dar liberdade às araras. A sensação é feliz demais, né? Nunca imaginei um momento desse. Estou me sentindo muito feliz, gratificante. Tudo pronto? Tudo pronto, meio desesperado. Na verdade, a gente fica super tenso porque os movimentos muito bruscos em torno do recinto pode fazer com que as aves se assustem e voem meio sem referência. Então a gente tenta fazer tudo o mais calmo possível, o mais silencioso possível, para as aves não se assustarem e elas saírem com mais tranquilidade. Não pode mexer, nem respirar, né? Nem respirar. Então chegou um grande momento especial para a natureza. A notícia das araras está correndo na cidade, o burburinho da soltura chegou até a capital, porque esse projeto é feito de arara, mas também é um trabalho de muita gente que está envolvida direta ou indiretamente. É tanta gente, tanto trabalho que acontece antes da arara voar. A vida de cada um de nós está entrelaçada com esse povoado. São famílias, pesquisadores e agora araras, caminhando e voando lado a lado. Aqui no Boqueirão da Onça, né, a gente trabalha com as araras, né, então a gente recebe as araras, faz todo o processo de avaliação comportamental, mas também a gente tem todo um trabalho com a comunidade. Esse trabalho com a comunidade, ele começa muito antes do projeto se estabelecer e é um trabalho contínuo e que se perdura para mais vezes. A gente tem no dia a dia, na verdade, todo um contato com a comunidade, então todas as vezes que a gente vai nas comunidades para observar as araras, para buscar informações, a gente se apresenta o nosso projeto, entrega folders, trabalho de educação ambiental, a gente faz entrevistas com a comunidade. Então aqui no Boqueirão da Onça a gente já fez uma entrevista com mais de 35 famílias e no Raso da Catarina a gente já fez a entrevista com mais de 600 famílias de mais de 40 povoados. Então é muito mais do que uma arara, são famílias que têm suas famílias, que têm suas roças, que têm sua vida e que agora trabalham junto, consciência cidadã, para proteger a arara azul de Lear. O projeto Arara Azul de Lear, além de trabalhar com a conservação da espécie aqui no Boqueirão da Onça, eles têm um projeto muito sólido, bonito de acompanhar, que é essa interação com a população. A gente está aqui na comunidade do Cercadinho, que é a base do projeto, e eles têm uma conexão muito forte com todos os moradores daqui. Hoje é dia de São Jorge, então eles estão tendo um bingo aqui com todos os moradores. Mais cedo eles tiveram aí plantio de árvores nativas em homenagem ao dia de São Jorge e também teve cordel, churrasco. Eles fizeram um mural de fotografias para reunir a história desde o começo do projeto até hoje e é muito importante tanto para a arara ter essa conexão, para que todos os moradores conheçam de perto o projeto, queiram realmente fazer parte dessa história e ajudar a conservar. Através desse projeto da Arara Azul de Lear, veio a luz através de painéis solares, veio o poço artesiano para que tivesse água aqui. Então, essa junção, essa parceria é muito importante tanto para os moradores daqui quanto para o futuro da permanência da Arara Azul de Lear aqui no Boqueirão da Onça. Eles têm muita atenção a gente e a gente tem eles já quase como irmão. Aí é tudo tranquilo, tudo que a gente quer, não tem dificuldade, a gente fala com eles falam com a gente com a maior delicadeza. E eu considero
todos eles. E aqueles que vai chegando já vem com o nome da gente já programado, já como que é conhecido, mas é a coisa mais tranquila que a gente acha, graças a Deus. Eu sou muito bem recebida quando eu venho aqui, a gente sempre tem um lugarzinho para tomar café na casa de alguém, lugar para dormir, as pessoas são muito amáveis, então eu sou muito grata, né, de ter desenvolvido essa relação de amizade aqui com as pessoas desse lugar. Oi, chorei. Falar disso porque eu acho que tem uma frase muito massa, né, que eu aprendi com um professor. Os projetos são feitos de pessoas e as pessoas são feitas de sonhos, né? E assim, não tem como você trabalhar num projeto sem uma equipe, né? E para mim é gratificante também esse processo de formação, né? De formação das mulheres na ciência, de ser referência, né? Para meninas que querem fazer pesquisa, que querem entrar na ciência. E mostrar que a gente tem esse potencial também, que a gente tem condições de fazer esse trabalho de campo e que, claro, que a gente precisa de diversidade na equipe para ser completo, né? Então, eu valorizo muito essa relação pessoal que eu tenho com os moradores daqui e a minha construção de amizade com a minha equipe de campo, sabe? Então, nós estamos agora na quarta soltura de um quarto grupo de araras azuis de Leá, aqui na região do Boqueirão da Onça. No nosso primeiro grupo, todas passaram pelas etapas de se prepararem para a soltura, vão bem, excelentes na verdade, e no início de 2019 elas são soltas, né, no primeiro grupo. Depois desse primeiro grupo, a gente reúne esforços para ter sempre uma soltura brevemente possível, tipo, uma vez por ano. E desde 2022, nós já estamos tendo registros reprodutivos dos bichos que vieram da nossa soltura, né? Então, o primeiro casal que reproduziu foi um casal solto em 2019, reproduziu em 2022, criando um filhote. Foi o primeiro filhote nascido aqui depois de mais de 20 anos sem registro. E aí, ano passado, esse mesmo casal reproduziu novamente e conseguiram criar 3 filhotes. Então, temos 4 filhotes nascidos no Boqueirão da Onça, frutos da primeira soltura que a gente fez em 2019. Então a gente teve em 2019, teve em 2020, pulou 2021, 2022 a gente volta a ter, 2023 a gente recebeu um grupo e veio soltar agora em 2024. Então a gente está na quarta soltura, totalizando mais de 20 araras soltas já. A Marlete já abriu o viveiro, o Máximo só vai subir lá para colocar o licuri para facilitar a curiosidade das aves. E é uma soltura branda, abre lá em cima o recinto e elas vão sair por livre espontânea vontade. Agora a gente vai esconder, vamos lá. Chegou a grande hora, o Máximo está finalizando lá de colocar o licuri, que vai sair. E agora esperar, ele tem que ficar bem escondido, bem camuflado. A gente mal pode respirar agora. Agora chegou a grande hora, vamos lá. Uma já saiu. E aí, como é que foi? Vocês lá de cima? Tem tudo caminhado conforme esperado. O casal dominante, que são os pais dos filhotes que a gente tem aqui no Boqueirão, vieram marcar presença, mostrar quem manda. Teve todo esse processo de dominância e a gente estava coletando esses dados. As araras que estavam dentro tentaram algumas vezes sair do recinto e comer o licuri, mas esses dominantes não deixavam, impediam e às vezes até entraram dentro do recinto. As 2 últimas que saíram se sentiram confortáveis, ficaram em cima do viveiro, se alimentaram, comendo bastante.
Foi um sucesso até agora, tudo ocorreu conforme vocês planejaram. É importante frisar também, né, que essa junção da criação ex-situ, né, in situ, essa parceria científica, né, e já está reproduzindo, ou seja, funciona. Sim, com certeza. Até ser uma população autossustentável. Esse projeto é extremamente importante para a gente, que trabalha a conservação da biodiversidade do nosso estado, em especial das espécies ameaçadas de extinção. Então, há bastante tempo a gente tem essa estreita relação com o projeto e vem apoiando o projeto a partir do cadastramento dessa área de soltura. A gente também gosta de ver essa integração com o povoado, com as pessoas que habitam aqui. Essa foi a primeira área de soltura cadastrada pelo estado da Bahia. E retornar agora numa 4ª soltura e observar que os indivíduos que foram soltos anteriormente estão bem, estão se estabelecendo, está retornando a povoar, né, aqui a região do Boqueirão da Onça, isso é muito gratificante para a gente. Há 24 horas após a soltura, nós voltamos bem cedinho, junto com a equipe de monitoramento, e a gente teve uma boa notícia. As meninas que estão na torre de observação já nos avisou que o recinto está vazio, todas as araras saíram, isso é muito bom. Daqui a gente consegue avistar, todas estão para fora ali, parte já saiu, está mais longe. E agora começa uma nova fase do projeto, que não é simplesmente acabou não, tem muito trabalho agora, que é monitorar todos esses animais. Então os pesquisadores agora vão ter muito trabalho, que é ficar a campo, monitorando esses animais um por um, para saber a dispersão desses animais aqui no Boqueirão da Onça. E foi um privilégio poder estar aqui presente, ver esses animais voando aqui na Caatinga. É simplesmente indescritível, é muito bonito, é um animal maravilhoso, super ameaçado. Então, isso é muito importante para a conservação das araras do Udilir aqui no Boqueirão da Onça. Acompanhando o monitoramento das araras que já saíram. A equipe vai subir uma ponta de morro aqui para ter uma visão melhor da área e ver se as araras podem estar por lá. A gente seguindo atrás aí. Não é fácil sair atrás dessas araras. Olha o tamanho da área. Então assim, não é uma tarefa fácil achar essas araras, porque às vezes cada uma vai para um lado. Mesmo com o uso da tecnologia, consegue achar as que estão com a mochila. Outras têm que correr atrás mesmo, andando, para localizar pelas medalhas, né? Então tem que caminhar por toda essa área durante o dia todo, durante a manhã e durante a tarde, para fazer esse monitoramento. E a gente vai junto só para mostrar essa grande dificuldade. Bora que tem muito chão pra gente rodar aí. A gente está acompanhando mais um dia de monitoramento aqui com a Érica, pós-soltura, e a gente pôde conhecer um lugar maravilhoso. A gente está dentro de um leito de rio, que é um rio intermitente, que vocês chamam aqui, né? É muito lindo. É um cânion, só que seco. A gente está dentro, na época mais seca, né? Dentro do leito do rio.
E é muito lindo isso aqui. E tem cheio de pinturas rupestres pela parede. Mas fala um pouco mais sobre... Essa é a característica do Boqueirão, por isso é o nome. Esse é um lugar que os moradores locais costumam chamar de Boqueirão, né? Que é esse tipo de formação com as pedras, onde passa um riacho, que é seco a maior parte do ano. E é Boqueirão da Onça porque é o local que armazena água para a onça pintada. Para ela vir beber. Exatamente. E aqui o Boqueirão da Onça é o último remanescente de onça pintada da Caatinga, né? Então é a última população que está sendo protegida pelo Parque Nacional, né, de onças pintadas. E protegendo a arara azul de Lear, vocês estão protegendo a onça, né? Exatamente. A arara azul de Lear é uma espécie bandeira, assim como a onça pintada. Mas, claro que a arara azul de Lear, ela é icônica no sentido de ser um animal bonito, mais carismático, né? E a onça tem uma questão mais peculiar, que é o fato das pessoas terem medo e ela atacar o gado, atacar... Tem esse problema com os moradores aqui, enfim. A onça pintada e a arara azul de Lear, nesse lugar, elas fazem um papel de ajudar a proteger o território, né? Porque a arara azul de Lear, ela tem alta mobilidade, ela pode voar quilômetros, né? Dezenas de quilômetros. A gente está vendo que a gente está rodando atrás aqui o dia inteiro. É complicado. É bem difícil de encontrar. E aí, nessa situação onde ela ocupa um território muito grande, ela acaba protegendo também. Se a gente cria medidas de conservação para a arara azul de Lear... Você está protegendo também todas as espécies que estão aqui. Exatamente. É muito lindo a gente poder estar perto de uma pintura rupestre. A gente não sabe quantos 1000 anos foi feito isso aí, sei lá quanto tempo tem essas pinturas. Só de poder estar perto delas. Olha ali uma mão ali, ó. Olha que da hora. Só uma mão ali. Eu vi espetado. Olha que louco, cara. Olha a mão aqui, velho. Uma mão. Olha uma mão. Olha só, tipo uma mão, não vou nem encostar. Que parece uma pessoa, né? Aqui. Então que é difícil de decifrar. Mas você deve ver nitidamente que é uma mão parece uma criança, né? Olha que escada, não? Sou Fernanda, sou bióloga, membro do Grupo de Pesquisa e Conservação da Arara Azul de Lear e atualmente eu sou pesquisadora associada ao Laboratório de Ecologia do Movimento do Instituto de Biociências da USP aqui em São Paulo. Bom, vou falar um pouquinho sobre as araras. As araras, elas são uma espécie de alta mobilidade, então por isso a gente enfrenta dificuldades em detectar os movimentos das araras no seu ambiente natural, usando técnicas convencionais de marcação, e também a gente enfrenta dificuldades em seguir as araras nesse habitat que muitas vezes é inacessível, né? E aí nesse cenário o uso de novas tecnologias de rastreamento, como os equipamentos com sensores de GPS, que são os que a gente tem usado nas araras, eles aumentam a nossa habilidade de detectar esses movimentos e coletar esses dados ecológicos, e especialmente coletar os dados ecológicos em alta resolução espaço-temporal. E aí, naturalmente, a gente consegue o quê? Perceber, identificar locais e características do habitat que são importantes para a espécie, o que a gente consegue converter em ações de conservação de médio e longo prazo focadas nessa espécie. Nós somos o primeiro grupo de pesquisa que está conseguindo marcar as araras do Lear com esses equipamentos de telemetria, né? Esse é um primeiro passo para a gente coletar dados sistematicamente dessa espécie e a gente conseguir preencher essas lacunas de conhecimento ainda existentes. Bom, vou mostrar aqui agora para vocês um pouquinho dos dados de movimento das araras. Então aqui, esse daqui é o mapa da área de estudo. Então aqui a gente tem o estado da Bahia, né? Localizado aqui no nosso querido Brasil. Aí à direita a gente tem o mapa da área de estudo. Então à esquerda a gente tem a região do Boqueirão da Onça aqui, onde está o meu cursor do mouse, que é onde tem o projeto de soltura das araras do Lear. E à direita do mapa a gente tem o Raso da Catarina,
que é onde tem a maior população de araras atualmente, né? E esses pontinhos coloridos são as coordenadas geográficas dos indivíduos que a gente conseguiu marcar com o equipamento com sensor GPS. Então aqui, ó, um pouquinho mais de zoom, a gente consegue ver cada pontinho uma coordenada registrada pelo equipamento. Então eu tenho indivíduos que eu consegui registrar mais de 70 mil coordenadas em mais de 2 anos de coleta de dados. E aí esses são os dados de movimento que são necessários para a gente desenvolver essas estimativas aqui, né? Então, nesse painel com esses mapas, eu consigo mostrar para vocês as estimativas das áreas de vida já de cada indivíduo. Então, aqui a gente tem 2 áreas de vida sobrepostas, então são araras que nasceram no mesmo sítio reprodutivo, e eu tenho sobreposto a essas áreas vários pontos que são as áreas de alimentação atualmente conhecidas para a espécie. Então esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo, nós do grupo de pesquisa, em parceria com diversos outros pesquisadores nacionais e internacionais, incluindo pesquisadores do Laboratório de Ecologia de Movimento na USP em São Paulo. E a gente vem buscando preencher essas lacunas de conhecimento acerca da ecologia da arara azul de Lear e que muito vão contribuir, já têm contribuído para a conservação da espécie.